Olá pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde já, né? 12:05. É um prazer estar aqui com vocês, estar participando desse grande evento. Agradecer o pessoal do SINDAG pelo convite, né? Temos um desafio muito grande aqui, eu acredito, né? Que é sair um pouco da área técnica, da área que vocês gostam, da área que vocês têm mais familiaridade, para a gente falar da gestão, né? Que é tão importante quanto um serviço bem prestado, um atendimento bem feito ao cliente, né? E esse é um pouco do nosso desafio, é sair um pouco da área mais técnica e para essa área de gestão, tá? Antes de começar minha palestra, queria dar um recado para vocês. Nós temos 10 startups aqui no Espaço Sebrae, na outra ponta aqui do pavilhão. Então o pessoal está com atendimento lá, tem o stand do Sebrae também, com orientações em todas as áreas de gestão. Então eu gostaria de convidar vocês para, no período da feira, estarem passando lá e nos visitar, nos conhecer. Vou deixar os contatos no final aí, o Sebrae está à disposição. Quem aqui é empresário, empreendedor, pequeno empresário? Levanta a mão, por favor. Maioria, né? Quase. Quem aqui já foi atendido pelo Sebrae? Por favor, levanta a mão. Já foi em algum escritório? 2. Alguém aqui nunca ouviu falar do Sebrae? Levanta a mão, por favor. Todo mundo já conhece? Então tá bom. Então o Sebrae é o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, né? É uma das instituições, aí eu diria a instituição que mais defende o empreendedorismo, os pequenos empreendedores no Brasil, e presta esse serviço, esse apoio, né, nas áreas de gestão para os pequenos negócios, para os pequenos empresários. Tá? Nós temos unidades em todos os estados da federação, Distrito Federal também. Então, o pessoal do Brasil todo aí pode contar com o apoio do Sebrae. Então, hoje aqui eu vou falar um pouquinho sobre gestão financeira, né? Uma área que eu atuo já há algum tempo dentro do Sebrae, dentro da realidade das pequenas empresas. Vou tentar passar um pouquinho da minha experiência, né, com esse atendimento de pequenas empresas. E, se possível, né, eu gostaria que a gente fizesse bem um bate-papo mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida e já quiser ir interrompendo conforme a gente for falando, espero que estejamos entre amigos aqui e que seja bem um bate-papo, que possa ser agradável falar dessa parte financeira que para muitos é um obstáculo, é um desafio, ok? Então a gente costuma dizer, né, que a gestão financeira ela é um ciclo, né? Não adianta eu só enxergar uma venda, eu enxergar uma despesa aleatória que eu tenha, eu pensar só na minha parte operacional, eu pensar só na área comercial, no atendimento ao cliente, né? Então a gestão financeira ela é um ciclo que começa com os controles, né? Tudo começa aqui. No escritório lá de Ribeirão costumo brincar muito com os empresários que vão lá, né? Quais os controles? Qual a confiabilidade dessa informação? Por quê? Se eu não tiver uma informação confiável, como que eu vou ter um parecer confiável da minha empresa? Como que eu vou saber se essa empresa ela dá resultado, ela dá lucro, ela gera caixa, se eu tenho capacidade de investimento, se as minhas retiradas, né, elas estão de acordo com o que a empresa pode pagar? Então, quando a gente fala de controle, é a parte realmente de procedimentos financeiros. Registrar todas as informações financeiras, né? Muitos empreendedores às vezes se preocupam muito com a venda. A venda está crescendo, tá bom, né? Estou fazendo mais serviços, tá bom. Mas isso é relativo. Se a minha venda cresce 10, 15% e os meus custos crescem numa proporção maior, eu regredi. Estou tendo um resultado pior do que eu tinha no período anterior. Então aqui são alguns dos controles básicos, né? Então o plano de contas financeiro é uma classificação das despesas. É a gente
identificar a natureza desse gasto, com o que eu estou gastando, né? Controle financeiro, ele precisa de 3 informações, que é a data que aconteceu, o valor e a natureza desse gasto. Então também brinco com os empresários, né? No plano de contas, não pode ter lá cheque, não pode ter lá cartão de crédito. Por quê? São meios de pagamento. É a forma como você faz o pagamento. Para o controle financeiro, o que é importante? O que eu paguei com esse cheque? O que eu paguei com o cartão de crédito? Ok? Movimento de caixa, controle de caixa, a gente vai explorar daqui a pouco, né? O contas a pagar, receber, que é mais o dia a dia, a maioria dos empresários já fazem. O fluxo de caixa, que a gente já começa a evoluir, já começa a ter uma outra visão da empresa. O DRE, que é o demonstrativo de resultados. O markup, né? Muito utilizado aí na formação do preço. E os indicadores, né? O que a gente faz com esses controles, né? Para que a gente faz esses controles? Aí eu peço a paciência que a gente vai passar rapidinho por cada um deles, né? Eu utilizo esses controles para criar indicadores. O que é um indicador? Se a gente for pensar, vamos pensar fora da gestão financeira, né? O nosso dia a dia, o nosso cotidiano. O indicador, ele é uma métrica. Ele é uma forma de medição. E o indicador por si só, ele não vai nos dizer muita coisa. Eu preciso do indicador e eu preciso do parâmetro. Então, qual é o parâmetro para esse indicador? Então, vou dar um exemplo para vocês. Tem um indicador muito utilizado quando a gente vai na farmácia. Geralmente a gente entra na farmácia, né, uma boa parte da população vai onde? Na balança, né? O que a balança mede? As mulheres não gostam nem de ouvir falar, né? Ela mede o nosso índice de massa corporal, nosso peso, né? E aí eu preciso do parâmetro, né? O meu parâmetro dá um pouquinho fora ultimamente, estou uns 5, 6 quilos fora do parâmetro que eu queria, né? Então a gente tem essa questão. Outros indicadores do nosso dia a dia para trazer depois para a gestão financeira, né? Quando a gente vai na emergência no hospital, a gente passa lá pela sala de triagem. O que o pessoal faz com a gente lá? Mede pressão, mede temperatura, mede o batimento cardíaco. Então essa medição, né, que o profissional lá faz, ele indica alguma coisa, mas nós temos o parâmetro, né? Um parâmetro de pressão arterial, um parâmetro de batimento cardíaco, de temperatura. Para a gestão financeira é parecido. Então eu pergunto para vocês, qual que é o parâmetro dos seus indicadores financeiros? Qual que é o parâmetro de lucratividade de uma empresa do segmento de aviação agrícola? Qual que é a tua meta para isso? Então nós vamos medir com os controles financeiros, eu preciso ter um parâmetro. 10, 15, 20%. Né? Qual que é o meu parâmetro de rentabilidade? A gente vai falar daqui a pouco, que é cada um. Taxa de retorno de investimento. Então se eu fiz um investimento, comprei um avião, comprei um equipamento, em quanto tempo eu espero que isso retorne? Então são indicadores, né? E a gente precisa estabelecer esses parâmetros para fazer análise. Margem de contribuição, ponto de equilíbrio, markup, né? São todos indicadores financeiros que a gente utiliza aí na avaliação. E o que a gente faz com esses indicadores? A gente toma decisão. Então é com base nos controles, eu crio indicadores. Com base nos indicadores e nos parâmetros, eu tomo decisão. Que tipo de decisão? Posso comprar uma máquina? Posso aumentar meu estoque? Posso e devo, ou não posso e não devo tomar um empréstimo? Posso contratar mais um funcionário? Eu preciso aumentar minhas vendas? Então é esse tipo de decisão que
que a gente consegue tomar dentro de uma pequena empresa no âmbito da gestão financeira. Tudo bem, pessoal? Até aqui, sim ou não? Vamos lá. Então, hoje, né, eu queria apresentar para vocês aí a gestão financeira de uma pequena empresa nessas 3 dimensões, né? A gente costuma dizer que são os 3 pilares financeiros para qualquer empresa, seja uma empresa pequena ou grande, né? Então, a gente vai enxergar a gestão financeira no prisma do caixa, do dinheiro, das disponibilidades. A gente vai enxergar a gestão financeira no prisma do resultado. E quando eu falar resultado em gestão financeira, eu estou falando de lucro. Quanto que sobra lá? Minha empresa é lucrativa ou não? É aqui que a gente vai ver. E a gente vai ver um terceiro prisma, aí, uma terceira dimensão, que seria a análise patrimonial. Ok? Então, primeiro o caixa aí, né? Os controles relacionados. Primeiro, quando a gente fala caixa, quando eu falo caixa, eu estou falando de quantidade de recurso financeiro disponível. Então, é quanto de recurso financeiro, de dinheiro mesmo, de cash, que a empresa tem. Né? E aí, para eu ter uma análise da minha situação de caixa, eu trouxe aqui alguns dos principais controles. Então, o livro caixa. A gente chama também de controle diário de caixa, ou movimento diário. Né? É aquele controle do dia a dia. Quando a informação financeira ela é registrada no livro caixa, ela já aconteceu. Então, aqui para nós importa o quê? A data do pagamento e a data do recebimento. Quando que eu vou receber esse dinheiro, quando esse dinheiro está disponível e quando que esse dinheiro vai sair do meu caixa. Quando que esse dinheiro, ele vai estar na mão do meu credor, do terceiro lá que está, eu estou devendo esse dinheiro. Né? Movimento bancário, eu preciso fazer conciliação. Não tem como. Né? Então, toda a movimentação lá a gente precisa registrar. Se eu faço uma compra a prazo, ou se eu faço uma venda a prazo, né? Essa informação ela não vai direto para o meu caixa. Por quê? Esse dinheiro ainda não saiu e esse dinheiro ainda não entrou, ele não está disponível. Ele vai para onde então? Ele vai para o contas a pagar e para o contas a receber. São previsões. Quando eu junto essas informações, eu tenho o fluxo de caixa. A diferença básica entre o livro caixa, que a gente falou anteriormente, e o fluxo de caixa. Livro caixa já aconteceu. Então eu estou olhando de hoje para o passado. Já foi. Quando eu falo de fluxo de caixa, isso muitos empreendedores utilizam essa ferramenta, né? Fala que faz fluxo de caixa, mas na verdade faz livro caixa. O fluxo de caixa é uma ferramenta de planejamento. São previsões. Se tiver no fluxo de caixa, ainda não aconteceu. Vai acontecer. E com essas previsões, eu consigo saber antecipadamente se eu vou ter problema de caixa, se eu vou ter disponibilidade, se eu vou precisar de recursos de terceiros, se eu posso investir ou não. Então, o fluxo de caixa ele permite essa visão antecipada. Né? E uma visão mais antecipada e mais a longo prazo é o orçamento empresarial. Né? Não sei se alguém aqui é de grande empresa, né? Nessa época do ano, finalzinho de julho, as grandes empresas não estão pensando em 2019 mais. Eles já fizeram o que eles chamam de budget, né? Que é o orçamento empresarial do ano seguinte. No meio do ano anterior, eles já têm a programação do próximo ano. Tá? Então, esse orçamento é a gente fazer uma previsão um pouco mais longa, né? Considerando os prazos de recebimento, o prazo de pagamento, as despesas, os custos, ok? E aí vem uma questão, né? Quais fatores que afetam o caixa? O que eu preciso estar atento no dia a dia da empresa lá, né? No dia a dia da minha administração, para que eu não tenha problema de caixa ou que eu consiga administrar meu caixa? Tem um monte de fator aí, eu costumo resumir em 3. Estoque,
prazo e sócio, empresário, o dono. E normalmente o dono é o pior. É ele que atrapalha mais a vida do caixa, né? Então, quando eu falo de estoque, né, talvez na prestação de serviços ele influencie menos, mas pode ser que para alguns aqui tenha influência. Ele é uma forma de eu mobilizar o capital de giro da empresa, né? Se eu faço uma compra inadequada, né, aquele fornecedor generoso, gente boa, né, me prometeu um desconto num produto, depois eu vou ficar com esse produto 6, 7, 8 meses, eu impacto o caixa. Quando eu faço uma compra, eu transformo recurso financeiro, dinheiro, em recurso físico, né, com a esperança que esse recurso físico se transforme novamente em dinheiro. Então, esse prazo que eu espero, a empresa está financiando. Ok? Então, estoque e compra. Os prazos, como que importa? É data de pagamento e data de recebimento, né? A gente junta essas informações de compras, de prazos, para calcular o ciclo financeiro da empresa, né? Então, se eu tenho prazos de pagamento muito curtos, né? Se eu tenho pouco prazo para pagar o meu fornecedor, e se eu tenho muito prazo para receber do meu cliente, eu amplio o meu ciclo financeiro, eu aumento o meu ciclo financeiro. Que seria o quê? Quanto tempo, quantos dias a empresa precisa de recursos próprios para se financiar? É o famoso capital de giro. Então, a conta é essa equação aí. Equilibrar o estoque com as compras e equilibrar os prazos. A gente junta essas informações e calcula o ciclo financeiro, calcula a necessidade de capital de giro. Que é quanto tempo a empresa vai precisar de recursos para se manter. E tem um sócio, né? Então, muitas vezes, as retiradas, elas não são controladas, elas são feitas num montante acima do que o caixa pode trazer aí de disponibilidade, isso afeta a empresa, tá? A inadimplência entra na conta do sócio também. Por quê? É ele que define a política de crédito da empresa. É ele que determinou se eu poderia ou não dar crédito para esse cliente. Ok? Imobilização do capital de giro, é o sócio. É ele que toma as decisões. Se eu vou fazer um investimento, se eu vou fazer uma compra, né? Se eu vou fazer uma retirada maior ou menor, todas aquelas decisões, é o sócio que toma. Então ele vai afetar esse prisma aí do caixa. Ok, pessoal? Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma projeção de fluxo de caixa. Projeção de saldos, né? Então essa empresa que ela montou o orçamento anual, orçamento para 12 meses. E ela consegue ter essa percepção de que, né, eu posso ter um problema de caixa no mês 7 e eu tenho que me programar, nesse exemplo, obviamente, para uma falta de caixa no mês 11. Só que eu estou vendo isso com antecedência. Então eu posso ajustar os parâmetros. Eu posso tomar decisões que revertam essa situação. Tudo bem, pessoal? Sim? Quem aqui faz controle de caixa na empresa? Levanta a mão. Tudo? Fluxo de caixa, contas a pagar, orçamento. Então vai, tem um prisma aí de opções, né? Estou falando por quê? Nós vamos mudar a análise agora. Então, boa parte do que eu falei até agora, quando eu penso na análise de caixa, não se aplica à análise de resultado. Então, por exemplo, estoque e prazo para análise de resultado, para análise de lucro, não influencia em nada. O impacto não é aqui. São outros controles, e se vocês observarem, são outros termos, né? Lá a gente estava falando no caixa, contas a pagar, contas a receber, né? Recebimentos, pagamentos. Aqui já muda o nome, né? É custo e despesa. Então preciso fazer uma classificação, preciso fazer uma separação. Então o que compõe o meu controle de resultado, né? A ferramenta que apura o resultado da empresa chama-se DRE, Demonstrativo de Resultados do Exercício. Então eu tenho que ter um controle de vendas, independente do prazo de pagamento ou prazo de recebimento.
eu preciso avaliar individualmente o custo do meu produto ou do meu serviço que eu estou oferecendo. Então, individualizar aquele custo direto. Eu tenho as despesas variáveis, né? Por que ela tem esse nome? A gente costuma dizer na gestão financeira, são as despesas boas da empresa ter. Por quê? Essa despesa, ela só vai existir se houver a venda. Então, ela varia de acordo com a venda. São os gastos que qualquer empresa tem para comercializar e entregar o seu produto ou serviço. Então, imposto sobre venda, uma comissão, taxa de cartão, taxa de boleto, frete de entrega, se alguém for franquia, royalties, né? São gastos relacionados ali diretamente com a venda. Temos as despesas fixas, são aquelas despesas que não têm essa relação direta com a venda, né? Abriu a porta, começou o dia 1º do mês, já tem um valor lá que eu começo o mês devendo, né? Temos as despesas financeiras, né? E os investimentos, quando eu faço um empréstimo, um financiamento, ele entra aqui. E eu vou mostrar daqui a pouco a estrutura do DRE. Nós precisamos entender o quê? O que é importante aqui? A minha decisão de fazer ou não um investimento, fazer ou não um empréstimo, né? Essa despesa financeira, ela sai diretamente do lucro da empresa. É uma parte do lucro que você poderia estar retirando, estar fazendo alguma outra coisa e está indo para pagar esse empréstimo, esse financiamento. Ok? A margem de contribuição a gente costuma chamar de margem bruta, né? Então eu vendi o meu produto, eu vendi o meu serviço, eu entreguei, tirei a nota, quanto que sobra, né? Essa margem a gente utiliza ela para o cálculo do ponto de equilíbrio, que é um dos principais indicadores aí da empresa, né? Junto com a lucratividade, junto com a rentabilidade. E aqui entra também a formação do preço, né? O DRE, ele tem esse nome demonstrativo, né? Então ele é um resumo de informações. A gente só consegue fazer o DRE, o período mínimo para a gente apurar o DRE é 1 mês. Eu não consigo fazer o DRE de uma semana ou de uma quinzena. Eu preciso reunir essas informações de 1 mês, né? E o que é, na verdade, essa reunião de informações? Eu vou reunir todas as vendas que eu tive, todos os custos, todas as despesas e fazer o relatório. Vou mostrar. Então, se eu erro o cálculo do meu preço, se na hora de formar o preço eu esqueço de colocar alguma despesa, ou a margem que eu apliquei, ela não cobre todas as despesas, a hora que eu for fechar o DRE, que é esse demonstrativo, a conta vai fechar? Não vai. Então a gente precisa entender esses impactos, tá? Essa aqui é uma estrutura básica, né, de um DRE. Então eu pego o faturamento, tiro o custo do produto ou do serviço, tiro as despesas que eu tive com venda lá, comercialização, entrega, chego na minha margem bruta, que é a margem de contribuição. Tiro as despesas fixas e eu tenho o resultado operacional. Se eu sou um investidor, se eu estou querendo analisar a tua empresa hoje, eu paro nessa linha aqui, resultado operacional. É aqui que nós vamos avaliar se essa empresa do segmento agrícola, se ela gera resultado, se ela gera lucro, se ela tem capacidade, né? Se ela é produtiva, se ela é efetiva. É aqui. Por quê? Daqui para baixo, a despesa financeira, o investimento, é decisão do sócio. É problema do dono da empresa. Se eu sou um investidor, isso aí para mim pouco importa. Ok? Então eu preciso entender. Quando eu faço um empréstimo, quando eu faço um investimento, eu estou tirando lucro. Estou tirando diretamente do resultado. Tudo bem? E aí vem a questão, né? Uma questão muito recorrente nos nossos atendimentos, né? Fala, Bruno, o cliente vai lá no Sebrae, fala, Bruno, eu vendo, tenho custos bons e tal, e eu não vejo o dinheiro. Cadê o meu lucro? Cadê o meu dinheiro? Então, aquelas decisões que eu falei lá no caixa, elas podem influenciar a destinação do lucro. Por quê?
O lucro na gestão financeira, a gente fala um resultado econômico. Então eu estou avaliando a sua operação. Mas não necessariamente esse lucro, ele vai estar no caixa. A gente espera que esteja, né, na maioria das vezes. Mas às vezes não está. Onde que pode estar esse resultado? Onde pode estar esse lucro? Pode estar no estoque. Comprei acima do que eu precisava, comprei acima da reposição que eu tive. Estoque. Pode estar com o meu cliente. Vendi 1 milhão. Tudo em 36 vezes. Vou ter o dinheiro lá no caixa? Não vou. Esse lucro ele vai se realizar ao longo do tempo. Então, para essa análise aqui, eu comparo dentro do mês o que eu faturei versus o que efetivamente eu recebi. Se o faturamento for maior que o recebimento, o lucro está aqui com o cliente, não está no caixa. Ok? Os principais fatores que afetam, da mesma forma do caixa, né? Então vocês vão ver que são diferentes. Opa. São as margens que eu pratico, são descontos não planejados, né? Quando eu dou desconto num produto, proporcionalmente, o custo desse produto faz o quê? Aumenta. Diminui a margem. Então esse desconto ele precisa ser previsto, ele precisa ser planejado, se ele houver, né? Perda, desperdício, sai direto do resultado, né? O recurso não utilizado. Negociação com os fornecedores. Então aqui é comprar melhor. Aqui eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de valor de aquisição. É aquele ditado antigo do pessoal, né? Preciso comprar bem para vender bem. É exatamente isso, faz sentido. Exatamente isso. Despesas fixas e despesas variáveis muito altas, né? Então são parâmetros, são indicadores que eu preciso medir, identificar como que está em relação a isso, tá? O mix de produtos e serviços, né? Por que que entra aqui na parte do lucro e por que que ele afeta? Não conheço, obviamente, a realidade da empresa de vocês, né? Mas se você oferece mais de um produto ou mais de um serviço, provavelmente a margem desses produtos não é igual. Cada produto ou cada serviço que você vai oferecer, ele tem uma margem diferente. E aí o mix influencia. Se eu tenho, né, nas minhas vendas, uma participação maior de produtos que tem uma margem boa, uma margem média alta, eu aumento o meu resultado. Se eu tenho dentro do meu mix de produto uma participação grande nas vendas de produtos ou serviços com margem mais baixa, eu vou ter mais dificuldade para gerar resultado. Então afeta, ok? E principalmente, pessoal, quem é indústria e quem é serviço? Quando a gente fala de resultado, esse aqui é o principal fator que afeta. A ociosidade ou a produtividade. O quão bem a empresa consegue utilizar os recursos que ela tem disponível. Então, se eu não tiver produtividade na indústria e na prestação de serviço, provavelmente eu não vou ter resultado. Ok? Rapidinho aqui é aquela estrutura do DRE que eu passei com informações, né? Então eu tenho aqui uma simulação simples aí, né? Eu tenho lá o faturamento, o custo do produto ou do serviço, no caso, as despesas variáveis. Então eu faço esse cálculo em reais e eu faço esse cálculo em percentual. Olha os indicadores aqui. Então eu vou ver, né? Para o meu ramo lá de prestação de serviço, 20% como custo do serviço, está bom? Está ruim? Preciso analisar, preciso comparar. Como que esse índice está se comportando ao longo do tempo? Estamos fechando o mês de julho, mês 7. Qual mês você teve o melhor indicador desses aqui? Por quê? Qual mês o seu DRE apresentou o pior indicador? Por quê? Preciso analisar. Só assim eu consigo reverter. E aqui no caso, né? Esse exemplo é claro. 10% do resultado da empresa está para pagar investimento, despesa financeira, empréstimo, qualquer coisa desse tipo. Percentual a gente calcula sempre em função da venda, né? Então a representatividade de cada item aqui em função da venda. Aí eu precisaria fazer aquela análise. Esse resultado aqui, de 4.800, ele está disponível no caixa? Não sei. Preciso analisar.
Preciso analisar minhas compras, o meu estoque, preciso analisar minha condição que eu ofereço para os clientes me pagarem, né? Ele pode estar no estoque, ele pode estar na mão do cliente, eu ainda não recebi. Então são controles diferentes, são análises diferentes dentro de uma pequena empresa, ok? Para fechar esse tripé financeiro aí que a gente trouxe, né? Tem a parte da análise patrimonial. Né? Então, muito empresário, muito empreendedor fala, mas quanto vale minha empresa? Né? Quanto que eu tenho isso aqui? Quanto isso aqui gera de valor? Né? Se eu fosse passar a régua hoje, quanto que eu conseguiria por essa empresa? Então, tem um indicador dentro do balanço patrimonial que a gente consegue medir isso. Ok? Notem que, mais uma vez, é um terceiro controle e é uma terceira nomenclatura diferente. Né? Se eu tenho, por exemplo, se eu faço uma venda, lá no caixa, chama ele de contas a receber. Né? No DRE é faturamento. No balanço é ativo. Então os termos mudam, né? A colocação muda. Então eu estou falando de ativo circulante e ativo permanente. O que significa isso? Quando eu falo circulante, eu estou falando de curto prazo. Para o balanço patrimonial, curto prazo são 12 meses. Né? O caixa é aquele movimento diário, controle diário, lembram? O DRE, período mínimo para a gente apurar é 1 mês. O balanço, a gente apura ele uma vez por ano. Então são 12 meses de informações que a gente vai precisar. Então os ativos circulantes são todos os bens, os direitos que a empresa tem no curto prazo, ou seja, em 12 meses. Disponibilidade de recurso financeiro, contas a receber, estoque, eu vou mostrar a estrutura já já. O ativo permanente é um bem, é um direito que a empresa tem, mas de longo prazo, ou seja, acima de 12 meses, acima de 1 ano. Geralmente o pessoal chama também de imobilizado, né? Um avião, um equipamento, uma máquina, né? São bens que vão ficar na empresa ali por um tempo e não serão revendidos, não serão comercializados, não é atividade fim da empresa. Da mesma maneira que eu tenho o ativo, eu tenho também os passivos, que aí são o quê? As obrigações, os deveres que a empresa tem. Então, mesma coisa, vou fazer a mesma analogia. Eu faço uma compra, né? Lá no caixa ela vai para o contas a pagar. No DRE ela vai para o custo do produto. Na análise patrimonial ela vira passivo circulante. Se eu comprei em até 12 meses. Então são os deveres, as obrigações que a empresa tem num período aí de 12 meses. Passivo permanente é a mesma coisa, né? Só que despesas de longo prazo, despesas acima de 12 meses. Através do balanço, a gente consegue tirar índices de liquidez. Então eu tenho a liquidez geral da empresa, liquidez corrente, liquidez imediata, liquidez seca. São vários indicadores que a gente consegue extrair. Eu consigo extrair também índices de endividamento. Então o que a empresa deve frente ao que ela tem? Frente ao que ela pode gerar de receita, né? E a gente chega no final aqui, com essa linha, com esse campo tão importante que os empreendedores normalmente querem saber, né? Qual que é o patrimônio líquido dessa empresa? Se eu for fazer a liquidação dessa empresa hoje, qual que é o valor que sobra? Ok? É esse o índice. Então nós temos aqui a estrutura de um balanço. Ok? O balanço patrimonial, ele tem um conceito que é básico. Né? Ele precisa estar equilibrado.
Tem até a foto da balança lá, né, na hora que eu fui apresentar para vocês. O que isso significa? Sempre, regra, sempre, o total dos ativos da empresa tem que ser igual ao total do passivo. É o equilíbrio, é o balanço. Aí você vai me perguntar, Bruno, toda empresa então, né? Tudo que ela tem de bem e de direito e tudo que ela, né, tem de dever, de obrigação é igual? Não, não. Quem que equilibra o balanço patrimonial? Que equilibra o total do ativo com o total do passivo? Patrimônio líquido. Está aqui, ó. Então o balanço fica equilibrado por conta disso. Eu pego tudo que eu tenho de bem, tudo que eu tenho de direito, tudo que eu tenho para receber, tudo que é meu. E eu tiro tudo que eu devo, tudo que é de outros, tudo que é de terceiros. Eu chego nessa conta. Então nesse caso aqui, o total de ativos dessa empresa são 245 mil. O passivo dessa empresa, o circulante, são 6.200. O passivo de longo prazo, 12 mil. A diferença vira o patrimônio líquido. E por que o patrimônio líquido ele fica no passivo? Se eu falei que o sócio quer saber desse número, que é um número importante para o sócio, né? Quando a gente faz a análise aqui, eu pego o meu passivo circulante, passivo de curto prazo, e eu pego o meu passivo de longo prazo. Esses dois são obrigações que a empresa tem com terceiros. Ela deve para alguém. Então são obrigações que a empresa tem com terceiros. E o patrimônio líquido? É uma obrigação que a empresa também tem, mas tem com quem? O sócio. Vocês são craques, hein? É isso, né? Então é isso que dá o equilíbrio. Então eu posso ter um patrimônio líquido negativo? Sim. Sim. Se o passivo circulante e o passivo de longo prazo forem maior que o total do ativo, o patrimônio líquido é negativo, a empresa está insolúvel. Problema dos grandes, né? E aqui, pessoal, se eu vou fazer uma análise, né? Eu sou empresário, sou empreendedor, sou o dono dessa empresa. Aparentemente, né? Eu como empresário, como sócio, eu estou feliz. Olha o tamanho do meu patrimônio líquido aqui, 226 mil. Aí eu faço a pergunta para vocês. Essa empresa, ela tem patrimônio líquido, mas ela tem liquidez? Sim ou não? Não? Por quê? Exatamente. Aonde que está a maior parte do ativo dessa empresa? Ativo permanente, ativo de longo prazo. Então, apesar de ela ter um patrimônio líquido considerável, não necessariamente ela tem liquidez. Por isso que aquela análise lá do caixa que a gente fez é tão importante. Por isso que eu avaliar o resultado da empresa, saber quanto desse investimento, né, tá indo para despesa desse lucro está indo para despesa financeira, é importante. Lembram que quando eu falei do caixa, eu falei dos principais fatores que afetam o caixa, né? Então brinquei lá, os sócios, prazo, o estoque. Quando nós falamos do DRE, do análise de resultados, eu falei dos principais fatores que afetam o resultado. Então as margens, a produtividade, eu comprar melhor, eu precificar corretamente. O que afeta o balanço patrimonial? O que vocês acham? Aqui, ó,
Temos informação do caixa aqui? Sim ou não? Ó, disponibilidade, caixa, estoque. Temos informação do DRE, contas a pagar, despesas, né? Então, na verdade, todos aqueles fatores que influenciam o caixa e que influenciam o DRE, obrigatoriamente também influenciam quem? Balanço. Todos. Ok, pessoal? Vou deixar meu contato aqui. Queria agradecer vocês aí pela presença, agradecer o pessoal da organização pelo convite. Se vocês quiserem anotar meu e-mail, quem quiser esse material aqui depois, me passa um e-mail, por favor. Eu encaminho para vocês. Quem for aqui da região, né? O nosso escritório fica em Ribeirão Preto, aqui pertinho, próximo ao Ribeirão Shopping ali. A gente oferece treinamentos, consultorias, né? Tem vários programas aí que a gente pode ampliar aí essa análise, tá? Tentei fazer uma palestra mais enxuta, de acordo com o tempo que me pediram. Espero que tenha contribuído de alguma maneira. A gente passou uma lista de presença, se possível, quem não assinou está aqui na frente. Eu peço que antes de ir embora assine, por favor. Obrigado a todos, um ótimo evento.